Tem alguns momentos da nossa vida em que nós nos questionamos. Por que as coisas não vão para frente? Por que as coisas não acontecem? Eu me questiono isso muitas vezes. Eu fico me perguntando, Deus, o que será que eu estou fazendo de errado? Será que o fato das coisas não estarem acontecendo em algumas áreas é porque eu preciso aprender coisas novas, eu tenho que mudar algo em mim? Essa palavra de Tiago que eu vou trazer para vocês, ela vai mostrar para mim e para você como que muitas vezes o fato de nós não estarmos conseguindo conquistar aquilo que nós estamos pedindo a Deus está totalmente relacionado à nossa motivação, nosso ego, ao que nós profetizamos. E eu creio que esse vídeo é para você. Se você está assistindo esse vídeo, Deus vai tocar o teu coração. Eu não quero que você saia desse vídeo pensando assim, é só mais um vídeo do YouTube. Não. Eu quero que você saia desse vídeo pensando assim, Deus está falando comigo. E eu creio que Deus está falando contigo. Basta você estar atento. Quem tem ouvidos, ouça. A palavra que eu vou ler para vocês tem como base Tiago, no capítulo 3, versículo 5, que vai dizer assim: assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vejam como uma fagulha incendeia uma grande floresta. Depois você vai lendo o capítulo de Tiago e você vai ver que no versículo 8 ele fala: mas a língua ninguém é capaz de domar. É mal incontido, cheio de veneno mortal. Preste atenção nessas palavras. Cheio de veneno mortal. O veneno mortal, ele já fala, é autoexplicativo, é um veneno que serve para morrer. E aí ele continua, com ela bendizemos o Senhor e Pai. Também com ela amaldiçoamos as pessoas criadas à semelhança de Deus. E aí no versículo 10 ele vai falar, de uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, isso não deveria ser assim. E aí eu quero começar esse vídeo descrevendo para você o seguinte. E Tiago, ele não está escrevendo essa carta, ele não está escrevendo isso aqui para incrédulos. Ele está escrevendo para cristãos. Ele quer mostrar que o perigo não é apenas fora da igreja, mas dentro da igreja. Porque nesse contexto que o Tiago está falando aqui, ele está chegando para os cristãos, justamente esses que falam muito e vivem pouco, e está alertando eles. Está dizendo assim, ó pessoal, está na hora de vocês acordar. Vocês estão no lado de Deus agora, vocês não estão no lado de Satanás. O que vocês estão fazendo é o que Satanás faz, o que vocês estão fazendo, amaldiçoando, isso aí não é o que um cristão deve fazer. E aí, Tiago, ele nos confronta com 3 áreas que revelam se a nossa fé é genuína ou apenas de fachada. E é por isso que ele mostra nessa carta que o perigo não é apenas fora, mas dentro. Porque se você se acomodar, nesse contexto aqui o pessoal está se acomodando, não está buscando crescimento e mudar. E isso é muito perigoso. E aí o ponto 1 que eu quero trazer aqui para vocês é: controle a língua. Ou seja, a língua é pequena, mas ela tem o poder de destruir ou de edificar. Pessoal, se você reparar nessa palavra que está escrita aqui na Bíblia, que está dizendo bem assim: mas a língua ninguém é capaz de domar, é mal incontido, cheio de veneno mortal. Pensa que a sua língua, o que você fala, há um poder no mundo espiritual. E quantas vezes você usa a sua boca para falar mal de outros? Quantas vezes você usa a sua boca para falar fofoca? Para falar palavrão e palavras que não fazem sentido algum com o que você está querendo demonstrar quando você vai na igreja? Ou seja, muitas vezes você louva a Deus no domingo e fere as pessoas na segunda. Dá glória a Deus no domingo e na segunda você xinga o teu colega de trabalho. Qual que é o sentido disso? Mas o que a gente não percebe é que a palavra fala cheio de veneno mortal. O que me leva a crer que, de fato, toda vez que você está falando mal, está falando coisa ruim, desgraça, você está profetizando morte, um veneno mortal. Algo que está sendo disseminado sobre a sua vida, sobre aquilo que você está falando. Pode perceber. Você já viu aquelas
mulheres ou homens, que falam assim: homem não vale nada, mulher não vale nada, homem é tudo sem vergonha. Já percebeu que quando essas pessoas falam, tem esse tipo de fala, seja homem ou mulher, elas e eles acabam atraindo justamente o que eles estão falando? Então a pessoa fala assim: não, o homem é o homem é cafajeste. E aí quando ela arruma um homem, ela arruma um cafajeste. E muitas vezes você está amaldiçoando pessoas e você está querendo bênção na tua vida. E aí eu fico pensando, né, em Deus. Pensa comigo, você está lá no seu dia a dia. Domingo você levanta as mãos, glória a Deus, uhul. Segunda você vê o seu colega indo do trabalho e você fala mal dele, xinga, rapaz. Só falta você sair no soco com o seu amiguinho. E aí, você chega em casa e ora: Deus, me abençoe, me prospere, me faça ser próspero. Aí Deus deve olhar para você e falar assim: mas meu amigo, você está amaldiçoando todo mundo que está pela frente. E você quer ser abençoado? Calma aí, tem algum problema. E aí, pessoal, o cristão autêntico, ele mostra a sua fé no falar. O cristão autêntico, ele demonstra a sua fé sobre o que sai da boca dele, porque a boca fala do que o coração está cheio. A boca, ela revela o coração. E aí, muitas vezes, pessoal, você tem que pensar o seguinte antes de você falar, de você abrir a sua boca. Cara, isso aqui que eu estou falando, isso edifica ou destrói? Isso aqui que eu estou profetizando, isso vai edificar a vida de alguém ou vai destruir a vida de alguém? Use a tua língua para orar mais e criticar menos. Use a tua língua para tu parar de falar da vida dos outros e começar a falar com Deus. Muitas vezes o que falta para você é vergonha na cara, porque você fica horas e horas fofocando, mas não fica horas e horas lendo a Bíblia e falando com Deus. Você tem prazer em falar mal dos outros. E é isso que Tiago fala mais pra frente. Um cristão maduro, ele é reconhecido não pelo quanto fala, mas pelo quanto fala com sabedoria e amor. É sobre o que está saindo daquele coração. É sobre o que está saindo daquela alma. O que está sendo colocado para fora. Muitas vezes eu vejo pessoas no comentário aqui desse canal me xingando e falando isso, falando aquilo e falando muitas coisas. Eu não respondo, mas sabe por que eu não respondo? Porque eu olho para aquela pessoa e falo bem assim: cara, que pena que você tem isso dentro de você. Porque eu não tenho isso dentro de mim. Muitas vezes, quando alguém me critica e fala mal de mim, eu até, falo pra pessoa assim: cara, que pena que você pensa dessa forma, mas Deus te abençoe, né? Que você tenha um dia bom, um dia feliz, que você possa ser próspero, né? Eu abençoo a pessoa. Porque isso é o que está no meu coração. E ela está colocando para fora o que está no dela. E muitas vezes, no dia a dia, vai ser assim. As pessoas vão chegar para você colocando tudo para fora o que está no coração delas. E você, como cristão, você tem que dar o que você tem. Muitos vão dar, né, a outra face, outros não. Outros não vão dar a outra face. Outros vão dar o soco. E aí, isso vai para o segundo ponto, que vai nos mostrar que nós temos que viver com humildade, não em guerra de desejos. E você vai ver que essa mensagem está relacionada, porque Tiago, ele diz que as guerras vêm dentro de nós. Da inveja, do orgulho, do desejo de poder. E aqui é algo muito interessante, porque isso revela que o que está saindo do teu coração são conflitos e complexos não resolvidos. Então, quando alguém te xinga, quando alguém me xinga, você não tem que dar de volta aquele xingamento. Não. Você tem que ser paciente. Você tem que dar outra face. E você tem que, basicamente, pensar da seguinte forma. A pessoa tem conflitos, tem problemas e complexos que ela ainda não resolveu. E é por conta disso que ela está colocando isso para fora. As guerras que vêm de dentro de nós são brechas, complexos e conflitos que você ainda não abre os olhos. E aí, pessoal, muitos dizem que confiam em Deus, mas também vivem buscando seus próprios interesses. Esse é um ponto também muito interessante, porque você tem que pensar, meu irmão e irmã, o que está motivando a tua ação? O que está motivando
você seguir a Jesus. Muitos, eu acabei de falar agora há pouco, buscam a Deus por prosperidade, mas vivem amaldiçoando os outros. Buscam a Deus para querer ter, mas não buscam a Deus para ser. E a humildade é a marca do cristão verdadeiro. Porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Em vez de você ficar competindo com os outros, você tem que servir. Às vezes você está orando para Deus em tantas coisas na sua vida, mas você fica assim, né? Olhando para o lado, como é que está o outro? Tentando competir, tentando comparar. E Deus está pedindo para mim e para você começar a servir, não ficar comparando. Vá servir. Vá começar a ter essa perspectiva de que em vez de você se exaltar, você tem que se submeter a Deus. Cara, começa a tirar esse ego dentro de você, ter mais humildade e se submeter a Deus. Pergunte-se a si mesmo, justamente o que eu acabei de falar, o que motiva as tuas ações? Os teus desejos ou a vontade de Deus? Será que o que você está fazendo hoje no Evangelho é para você? É para os teus prazeres ou é para a vontade de Deus? É uma reflexão que cabe a mim e para você. Eu me coloco nessa palavra. Eu e você temos que tomar cuidado, porque às vezes a gente está indo para a direção errada. O terceiro ponto é paciência e oração, a marca da maturidade. Meus irmãos, Tiago, ele chama o povo à paciência em meio às aflições e não a viver de murmuração. Olha que forte isso aqui. Ele até aponta para o exemplo de Jó, né, e dos profetas. Ele fala sobre esse exemplo de pessoas que perseveraram até o fim, e ele fala que uma fé verdadeira ela se manifesta em oração constante uns pelos outros, ou seja, na disposição de você orar por outras pessoas, na disposição de você crer e profetizar sobre aquela vida. Então, em vez de você reclamar, começa a orar mais. Em vez de você pensar em desistir, começa a confiar mais. Em vez de você amaldiçoar os outros, começa a interceder pelos outros. Seja alguém que interceda pelos outros, porque a oração de um justo, ela tem poder. Oh, meus irmãos, a oração do justo tem poder. Uma pessoa que tem fé, igual o Tiago fala, ele nos fala bem assim, ó. Eu vou ler o que está falando para vocês aqui. A oração da fé salvará o enfermo e o Senhor o levantará. E se houver cometido os pecados, estes lhes serão perdoados. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros, para que vocês sejam curados. Muito pode por sua eficácia a súplica do justo. A oração do justo tem poder. Se você profetiza sobre alguém, se você abençoa alguém na oração, você, sabe, pode ser teu inimigo, alguém que você odeia, você interceder por aquela pessoa e começar a colocar em oração. Meu irmão, sabe o que vai acontecer? Você vai ser curado e aquela pessoa vai ser curada. No fim é sobre isso. Ao invés de você gastar o teu tempo murmurando e reclamando, gasta o teu tempo orando e profetizando sobre a vida de alguém. Gasta o teu tempo falando palavras e bênçãos sobre a vida de alguém, não falando mal. Eu tenho feito isso com algumas pessoas. Tenho feito isso com pessoas que de fato não gostam de mim. Eu tenho feito muito isso. Orado, profetizando cura, profetizando bênção, profetizando coisas boas. Teve até um caso que eu tomei um processo, eu e mais 3 sócios de uma empresa que a gente tinha, e esse processo a gente ganhou para a glória de Deus, mas eu não fiquei brabo com a pessoa que fez isso. Muito pelo contrário, eu orei pela vida delas, do advogado, orei por todo mundo. E falava assim, Deus, abençoe aquela pessoa, prospere na vida daquela pessoa, independente do resultado, sem nem saber se a gente ia ganhar ou não. No fim deu tudo certo. No fim foi tudo show. E eu sei que talvez a pessoa nem saiba um dia disso. Mas eu fui curado. E eu creio que se for da vontade de Deus, Ele vai curar aquela pessoa. De alguma forma. Então eu quero que nesse vídeo você tire uma conclusão. Não basta falar de fé. É preciso viver a fé. E uma fé autêntica é marcada por uma língua transformada, cuidando do que você fala, porque muitas vezes você ora para Deus com egocentrismo, orgulho, amaldiçoando um monte de gente e quer viver uma vida próspera. Tem um coração humilde e uma vida de paciência e oração.
E eu quero fazer uma última pergunta, e eu encerro aqui. Será que você tem vivido uma fé de aparência ou uma fé autêntica que transforma seu dia a dia? Reflita nessa palavra, reflita nessa pergunta. E que Deus possa abrir seus olhos e possa te abençoar. No nome de Jesus. Amém.